Galera, eu comprei um mousepad da Echo, ou não sei, Exco, acho que é Echo, essa marca aqui, ó, EXCO VIP. Cara, uma marca muito boa, tá? Um mousepad muito bom, só que prometeram um mousepad e entregaram outro. Prometeram a base de Poron e me entregaram a base de borracha. Bora pro unboxing e a gente já volta. Bom, galera, como vocês viram aí na introdução desse vídeo, eu tô aqui com o mousepad da EXCO ou Echo VIP, acho que é Echo, a pronúncia correta, não tenho certeza. E é um mousepad, cara, que tinha tudo para ser provavelmente um dos melhores custo-benefício aí do AliExpress, tá? Tem uma superfície muito boa, boards muito boas, porém o anúncio, eu espero muito que seja um anúncio que esteja errado, tá? Não espero... Eu desejo muito que não seja má fé da empresa, mas simplesmente um envio errado, porque o anúncio prometia base de Poron e essa base que veio nele é de borracha, tá? Se você nunca teve contato com mousepad com base de Poron, esse aqui é um mousepad com base de Poron, ó. Olha a diferença de uma base para outra. A borracha, ela é um pouco mais sequinha, né? Uma borracha, ela gruda muito bem na mesa, mas o Poron ele tem uma qualidade muito mais fofa e muito melhor. É nem sempre fofa, tá? Normalmente isso vai depender aí das características do mousepad, mas normalmente elas são base bem fofinha, assim. Ele é uma qualidade, um poliuretano que é muito melhor do que a borracha para grudar na mesa, tá? E cola, cara, é um chiclete em cima de praticamente toda a mesa, todo tipo de mesa, né? E pelo preço desse mousepad aqui, pessoal, se ele viesse com base de Poron, seria um mousepad fantástico, tá? Porque ele é muito barato, eu paguei R$157, tá? Ele tem um anúncio também com a base de borracha, além desse anúncio da base de Poron. E, pô, por R$157, se ele viesse com a base de Poron, ele seria equivalente aí a um Wiseau, o mousepad da Wiseau, só que com a superfície híbrida, aquela superfície um pouco mais áspera, parecido aí com os modelos da Artisan, PK Control. Claro que assim, não na mesma qualidade, nível de um Artisan, né, obviamente, né, linha Miao Game aí tá bem acima, os mousepads da WL Mouse estão bem acima, evidentemente, custam o dobro do preço, né, mas ele estaria aí com a superfície parecida, que lembra um pouco os modelos da Aqua Control também, né, então para quem curte esse tipo de superfície que é um pouquinho mais áspera, né? Não tanto, ele não chega a ser áspero assim como a maioria desses modelos que eu citei, mas também não é uma superfície lisa como os modelos da WL Mouse, por exemplo. Então, para quem curte esse tipo de superfície, no estilo do PK Control, só que com a qualidade que, na minha opinião, é um pouquinho superior ao PK Control, nesse modelo aqui, ele seria um mousepad excelente, tá? Não que a borracha seja ruim, tá, pessoal? A base de borracha, ela não é ruim. O problema é você pagar R$160 por um mousepad, entrega qualidades parecidas com o PK Control de 100, né? Que abaixo de R$100, normalmente o PK Control fica aí na faixa de 70, 80, R$90 já com os impostos, né? Então, não faz muito sentido, sabe? A melhor opção, acho que, acredito eu, é ir em um PK Control mesmo, por mais que esse aqui tenha um pouquinho mais de qualidade, um ATK Kong, por exemplo, né? Que é um mousepad nessa faixa de preço aí que entrega um pouco mais de qualidade, principalmente na base. Então, tem modelos que nessa faixa de preço são melhores. Mas falando desse modelo aqui, além dessa superfície levemente áspera, ele tem também bordas muito finas, bordas de excelente qualidade, que vão ficar abaixo da linha do mousepad, mas é pouquinha coisa, tá? Não é aquela borda, se a base fosse de Poron, acredito que a borda seria mais fina ainda, mas não é uma borda que incomoda em momento algum, passando o braço aqui no mousepad, tá? Você praticamente não sente a borda, então ele tem uma qualidade geral muito boa. O comportamento dele é control, lembra um pouco o PK Control mesmo, tá? Não só na superfície, mas também no comportamento, só que eu achei aqui que ele agarra um pouquinho mais no mousepad do que o PK Control. O PK Control tem uma movimentação assim um pouco mais fluida do que este modelo. Não é um mousepad lamacento que prende bem, como por exemplo o Ultra Break da Miao Game, que na minha opinião, se for um mousepad que agarrou bastante no mouse, mas ele não é um mousepad que tem uma facilidade de iniciar o movimento, tá? Ele tem um stopping power bem alto e para iniciar o movimento ele segura um pouquinho também o mouse. Um mousepad voltado mais para jogos de FPS de ataque, né? Como por exemplo o CS2, Valorant, jogos desse estilo que requer aí uma precisão muito boa. Cara, eu joguei CS com ele, principalmente CS, e eu achei que o comportamento foi
muito bom pro jogo, tá? A medida dele é 45x40, eu acho que se ele tivesse uma versão 49x42 seria mais agradável pro meu uso, porque eu uso a Sense baixa e como ele é bem control, eu movimento bastante o mouse, então um mousepad um pouquinho maior seria um pouco mais do meu agrado, mas 45x40 é uma medida que, na minha opinião, vai atender a maioria dos públicos, inclusive quem tem mesa um pouco menor, né? Quem tem a mesa mediana para pequena aí, talvez esse mousepad aqui vá atender melhor do que um 49x42, por exemplo, que é um bitelão de mousepad, né? Mas de modo geral, pessoal, é um mousepad bom, só que é difícil recomendar quando o mousepad promete uma coisa que não entrega, sabe? Mesmo ele se comportando muito bem em jogos, mesmo ele sendo um mousepad de ótima qualidade, tendo as bordas boas, superfície muito boa, que é aquele áspero sem ser abrasivo, sabe? Um áspero suave, comportamento control bem legal também, tem um ótimo stopping power, só que prometer a base de poron e entregar uma base de borracha é um problema, tá? Base de borracha muito boa, ele tem uma qualidade, uma maciez muito boa que faz com que ele grude muito bem na mesa, tá? Dos mousepads de borracha é o melhor mousepad que eu já usei, se tratando de base, tá? Não comportamento em geral, mas se tratando de base, porque a borracha aqui tá num nível excelente, cara. O mousepad quase não mexe na mesa, ele fica muito firme mesmo, tem que fazer muita força para tirar ele do lugar. Só que o poron ainda é um material de melhor qualidade, né? Então, obviamente que ele não vai entregar a mesma eficiência do poron. Esse é o maior pecado desse mousepad, porque se não fosse isso, acho que é um mousepad que valeria muito a pena. Porém, infelizmente, prometer uma coisa e não entregar é um pouco complicado, né? Você fica na expectativa de receber um produto e acaba recebendo um produto um pouco diferente. Mas, de modo geral, um mousepad muito bom. Se você ainda assim desejar esse mousepad, o link tá aqui embaixo na descrição. Mas compre ciente de que a base dele é de borracha. Porque às vezes você olha o anúncio, às vezes um pouco empolgado, cara, o preço tá muito bom, base de poron. Na verdade não, tá, pessoal? Todas as pessoas que eu conversei, a gente tem um grupo no Telegram, várias pessoas compraram ele, porque eu mandei lá no grupo, né, que ele tava por um preço muito bom. Várias pessoas arriscaram, falaram, eu vou arriscar mesmo sem ter review nem nada. E para todo mundo veio a base de borracha, tá? Ninguém recebeu um mousepad com base de poron. Então fique ciente disso. Mas fora isso, excelente mousepad. Eu não diria que é má fé da marca, porque eu não sei se eles agiram de má fé, mas é complicado, né, pessoal? Em relação à umidade, pessoal, no começo eu achei que ia afetar um pouco, porque a minha mão transpira muito, então eu fiquei reparando bem se ele estava agarrando um pouco mais nos pontos principais aqui do meu braço, às vezes a mão ficava em cima do mousepad, e eu não tive esse problema dele mudar o glide por conta da transpiração do meu braço ou da minha mão. E aqui onde eu moro é bem quente, então eu transpiro bastante quando eu não tô com o ar-condicionado ligado, porém, acredito eu que é um mousepad que com o tempo ele deve ter uma mudança de glide sim, por conta de umidade ou sujeira e tal, aí é só você lavar o mousepad e ele deve voltar ao normal, tá? Mas infelizmente eu não vou poder afirmar isso com certeza, ó, é assim ou não é, porque eu não testei por tempo suficiente e a região que eu moro é muito seca, né? Só depende aí da transpiração da minha mão e do meu braço, que às vezes não é o suficiente para mudar o deslize, o comportamento original do mousepad. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Trazendo aí informações sinceras para vocês, né? Talvez um pouco decepcionante. Se você puder deixar o like, eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima. Fui!